Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger e esse é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. A guerra dos evangélicos dentro da sua própria igreja começou com a obrigatoriedade de voto dos fiéis. E se você não segue a política indicada pelo pastor, aí você vai passar por maus bocados dentro da sua própria igreja. Tudo começou quando diz que surgiu um candidato cristão nas eleições de 2018. Aí começou realmente a guerra religiosa, porque algumas pessoas não aceitavam a obrigatoriedade do pastor para votar no candidato que ele pedia. Então os pastores diziam que eles teriam que procurar outra igreja. E também a obrigatoriedade que os pastores fazem com os fiéis é de uma barbaridade que a justiça deveria investigar isso. Tem pastor que, quando o fiel é contrário à pregação política dele, ele, ao invés de dialogar com o fiel, ele ameaça e expulsa o fiel da igreja. Isso quando ele não manda espancar o fiel. É exatamente isso que você ouviu. Manda espancar o fiel. O pastor Marcelo de Carvalho, que tem muitos seguidores nas redes sociais, a única coisa que ele sabe fazer é mentir. E é muita mentira. Ele mente muito para os seus fiéis. Em uma das vezes, ele falou que Deus mandou ele matar as esperanças das pessoas. E eu sempre pensei que o Bolsonaro fosse o maior mentiroso do Brasil. Mas já estou vendo que ele tem muitos seguidores. Agora, o pastor Marcelo, pela madrugada, é um grande mentiroso. E ele diz, ele disse que Deus mostrou para ele. É isso. Ele falou que Deus mostrou para ele o mapa do Brasil. E aí ele falou que o Brasil será destruído. Mas se você fizer o curso de escatologia com ele, você pode se escapar. Isso você pode pagar R$ 389 ou em parcela de R$ 38 por mês. Aí você vai estar salvo. Se você pagar esses R$ 389, você vai estar salvo, mesmo que você pague em parcela. Outro pastor também, chamado Sandro Rocha, ele foi um dos terroristas do dia 8 de janeiro. Ele mora em uma cidadezinha no interior do Paraná, chamada Guaratuba. Ele mente sem ficar vermelho. É impressionante a cara de pau do cidadão. E nem eu não vou repetir o que ele fala, porque ele tem uma série de coisas nas redes sociais. Porque só um idiota acredita no que ele diz. O pior, que tem um monte nas redes sociais. Ele foi preso no Senado Federal dia 8 de janeiro, na tentativa do golpe de Estado. Eles estavam querendo instalar uma ditadura militar. E também a destruição do patrimônio público que eles fizeram. E o pior, que a maior parte dos participantes eram pastores de igrejas evangélicas. Como
como pode eles pregarem a guerra religiosa? E eles pregam a guerra religiosa entre eles também. E nas redes sociais, um agride o outro. Eles são bem piores nas redes sociais do que aqueles que a gente vê, essas igrejinhas de garagem evangélica. É um tal de amaldiçoar o outro pastor. Isso é impressionante. Esta guerra religiosa está acontecendo no Brasil. Veja bem, pastores que até organizaram fechamento de estradas. Caso da pastora Valdirene Moreira, outra terrorista que prega a guerra cristã e quer um regime de ditadura militar. Esta nem tem o mínimo de escrúpulos. É engraçado que ela tem um monte de seguidores nas redes sociais. É a maior cara de pau. E ela diz que luta contra o mal. Mas se a gente pensar bem, o mal mesmo é ela, que está causando o mal para a população, está pregando ódio, falando mentiras, ofensas a outros pastores. E agora o que esses pastores mentem para a sua comunidade é impressionante. O tal de pastor de Fortaleza, o tal de Reginaldo Rolim, tem uma história que ele criou e ele conta que Jesus ia tomar conta da Praça dos Três Poderes, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, e do Senado. E isso ele falou antes dos atos terroristas de 8 de janeiro. Aí, se fizermos uma análise, a gente vai ver que ele participava dos atos na porta dos quartéis, porque ele não é bobo. Ele não é bobo. E é justamente na porta dos quartéis que foi organizado aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Mas o pastor Marcelo de Carvalho, ele usa o nome de Deus só para falar mentira nas redes sociais. Ele gravou um vídeo depois do dia 1º de janeiro, que é uma verdadeira piada. E o pior é que tem um monte de gente que acredita nesses picaretas. Uma das coisas que ele fala é muito parecido com tudo aquilo que a Damares também falava. E uma das coisas que a Damares falou que ficou marcado foi aquilo que ela viu Jesus sentado no pau da goiabeira. Mas uma das coisas que eles são criativos. Agora, todos eles dizem que conversa com Deus todos os dias. E a qualquer hora. E até eles fazem até piada. Na maior cara de pau. Se não for tomada nenhuma atitude pelas autoridades brasileiras, o Brasil vai virar um Oriente Médio e não vai demorar muito. Os pastores, sem nenhum preparo, porque eles montam igreja no Brasil, em qualquer lugar, e não tem nenhum preparo. E sem nenhum controle. Em qualquer garagem eles montam igreja. Esses pastores são os maiores
criadores de fake news. Esses pastores, em 1989, eles propagaram que o Lula era candidato do demônio e queria perseguir os evangélicos. Isso se ele fosse eleito. Olha bem, já passou um bom tempo, quase 30 anos, ou 30 anos por aí, e a mentira se repete agora, com a propaganda pelo pastor Marcos Feliciano, que é bolsonarista, e tem um outro, que é o tal de Malafaia. Tudo que fala para defender tudo, mas tudo que ele realmente fala é para defender o Bolsonaro. Vocês sabem mais ou menos quantas igrejas são abertas no Brasil por dia? No Brasil são abertas 21 igrejas evangélicas por dia. Dá quase uma igreja por hora. São 21 igrejas por dia que são abertas no Brasil. E todas essas igrejas, o intuito é escravizar o fiel e tomar o seu dinheiro. E na época das eleições, eles negociarem os votos com os candidatos, porque eles ganham dinheiro. Eles vendem os votos dos fiéis na igreja, porque aí eles propagam o nome de quem está pagando, do candidato que está pagando o pastor, e o pastor propaga na igreja e manda os fiéis votarem no dito cujo. E por aí a gente vai ter um Brasil do jeito que a gente está vendo. Um Senado e uma Câmara dos Deputados lotada de direitistas, que eles não gostam de pobre. São todos fascistas na sua maioria. E eles não querem o bem da população. Não. Eles querem o bem próprio. Entendeu? A população vem em terceiro plano. Não vem nem em segundo plano, é em terceiro plano e olhe lá quando vem. Certo? Então veja bem, eu vou até repetir isso. No Brasil se abre 21 igrejas por dia. Dá quase uma igreja por hora. Nesse exato momento está sendo montada uma igreja. Ou em garagem, em galpão, em qualquer lugar, está sendo montada uma. Então, 21 igrejas montadas por dia no Brasil. Veja se nós não vamos ter uma guerra religiosa no Brasil. O Brasil vai passar a ser o Oriente Médio. Isso se não tomar providência. Certo? Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe as informações. Por gentileza, pessoal, se inscreva no canal para a gente lutar junto com esse pessoal que quer pregar o fascismo no Brasil com essa extrema-direita raivosa. Vamos lutar junto. Junto nós somos mais fortes, certo? Pessoal, eu fico por aqui e um tchau